I just want to thank you all Só quero agradecer a todos vocês for blessing us as we are church planting, por nos abençoar conforme nós estamos plantando uma igreja, as we have been in this pre-launch season. que nós temos estado nesse pré-lançamento, nessa temporada de pré-lançamento. We've been blessed to have churches all over the district like Faith Family Nós fomos abençoados por diversas igrejas no distrito, assim como a Faith Family, that have invested in us both financially Que and relationally. que investiram em nós tanto de maneira financeira como também nos relacionamentos. What I have figured out is that we is always better than me. O que eu descobri é que nós é sempre muito melhor do que eu. And we are the bride of Christ. E nós somos a noiva de Cristo. There's one, Existe uma, and we are it together. e nós somos essa noiva de Cristo juntos. The blessing of having Pastor Melvin as your pastor E a bênção de ter o pastor Melvin como seu pastor is Pastor Melvin's your pastor. é que o pastor Melvin é um pastor. The negative thing is you have to hear me talk sometimes. E a parte negativa é que vocês vão ter que me ouvir de vez em quando. But I am blessed to be here. I want to share a few updates on what's going on with the church plant. E é uma bênção para mim estar aqui. Eu quero compartilhar com vocês algumas atualizações do que tem acontecido na plantação da nossa igreja. And then after that, Pastor Flavio, we're going to go to Isaiah 43 and we're going to talk from verses 1 through 19. E depois disso nós vamos para Isaías 43 e nós vamos falar vamos ler dos versos 1 ao 19. Again, I want to thank you for your investment in us in the Way Church as a church plant. E mais uma vez eu quero agradecer a você pelo seu investimento em nós, na igreja O Caminho, The Way, conforme nós temos aplantado. When my wife and I moved down here a year ago, we had 0 people in the church. Quando eu e minha esposa nos mudamos para cá, nós não tínhamos ninguém na igreja. But now, thank the Lord, we have 48 adults and with our children, 82 overall. E graças a Deus, com a graça de Deus, agora nós temos 48 adultos e 82 crianças no total. Amen. And because of the generosity of churches like Faith Family, Pastor Eric E por causa da generosidade de igrejas como a Faith Family e o pastor Eric, he and his wife are moving down to help lead us in worship. ele e a sua esposa estão se mudando para cá agora para nos ajudar liderando o louvor. They are moving from Circleville, Ohio this month. Eles estão se mudando de Circleville, em Ohio, nesse mês. Praise God for that. Louvado seja Deus por isso. The other thing that we had been praying about A outra coisa que nós temos orado a respeito is that God would provide a location for us to meet on Sundays. é que Deus prepare um lugar para nós nos reunirmos aos domingos. We had worked very hard for 6 months Nós temos trabalhado com muito empenho por 6 meses to try and get into a school that it just was not happening. para poder usar o espaço de uma escola, mas isso não deu certo de jeito nenhum. We had been praying very intentionally Nós temos orado de maneira muito intencional that God would provide a school that wouldn't just be a rental agreement, but that we could partner with. para que Deus nos mostre uma escola e nos dê uma escola que não só seja um espaço de aluguel, mas onde nós possamos desenvolver uma parceria. Just over a week ago, I was driving past a school just down from my house. Só uma semana atrás eu estava dirigindo na frente de uma escola bem perto da minha casa. And as I was driving by, I sensed a prompting from God to stop and check with that school, which I had never spoken to before. E conforme eu passava na frente daquela escola, eu senti um direcionamento do Espírito Santo de parar, entrar e conversar com aquela escola. Eu nunca tinha ido até aquela escola antes. Within 2.5 hours, Com 2 horas e meia, the principal and administration were begging us to gather in this school. o diretor e a administração estavam nos implorando para que a gente começasse as nossas reuniões naquela escola. And God is already providing opportunities for us to serve them and to provide for children and families in need within that school. E Deus já está nos dando oportunidades para que nós possamos servir aquela escola, as famílias, e servir e ajudar crianças e famílias que estão passando por dificuldades naquela escola. Praise be to God, He provides. Louvado seja o Senhor porque Ele provê. Amen. And the thing I'm most excited about, do we have that video? E o que eu estou Okay. mais empolgado a respeito, a gente tem o vídeo pronto. The thing I am most excited about
is just a couple weeks ago we had our first baptism. E aquilo que eu estou mais empolgado é que algumas 2 semanas atrás nós tivemos o nosso primeiro batismo. Have you asked Jesus to forgive you of your sins? By God's grace, will you serve Jesus all of your days? In light of your confession of faith, Lisa, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. All righty. Lisa, Conrad, I got a few questions for you, okay? Conrad, do you know that you're a sinner in need of a Savior? Have you asked Jesus to forgive you of your sins? By God's grace, will you follow Jesus all of your days? All right. Conrad, because of your confession of faith, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God is moving. Amém. Deus está trabalhando. Glória a Deus. And what I want to do today, though, is while I want to extend thanks, E o que eu quero fazer hoje é, além de estender a minha gratidão, I understand, and my wife would agree, that the Word of God is better than the Word of Nick. eu entendo isso, e minha esposa também, de que a palavra de Deus é melhor do que a palavra do Nick. So let's go to Isaiah 43, Então vamos para Isaías 43. and I want to share from this text a few things. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas desse texto. This is what we're going to do. We're going to read the whole of the text, Então nós vamos ler todo o texto. and then we're going to draw out 3 things. We're going to go ahead. E então nós vamos separar 3 coisas. We're going to draw out something that God says not to do. Nós vamos separar primeiro, vamos encontrar primeiro uma coisa que Deus diz para não fazer. We're going to see a job description for God and a job description for the people of God. Nós vamos ver uma descrição de trabalho para Deus, uma descrição de trabalho para o povo de Deus. And we're going to see that God is still working. E nós vamos ver que Deus continua trabalhando. So let's read the scripture Então vamos ler a palavra de Deus. all the way 1 through 19. Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e o que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que as se ouça e se diga, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, e a realizei, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, por causa de vocês, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão.
estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem se lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Isaiah, a little background here, Isaiah is the first of the major prophets and appears circa 740 BC. O Isaías, ele é um dos primeiros, dos maiores profetas, e ele aparece no século, which was the date, I'm sorry? 740 BC. No ano de 740 a.C. In Isaiah 43 here, we see a prophecy of the Babylonian exile, E em Isaías 43 nós vemos uma profecia sobre o exílio babilônico, which would happen some 200 years later, o que aconteceria 200 anos depois, and an encouragement through the remembrance of God's past deliverance. e um encorajamento para se lembrar dos livramentos do passado que Deus já havia operado. We see it, and in hindsight, we see this in the verses where it says, when you walk through the water, I'll be with you. E nós vemos isso, por exemplo, em versículos como os que dizem, olha, quando você andar pelas águas, eu estarei com você. We see that and think, oh, it's talking about crossing the Red Sea. Quando nós vemos isso, nós lembramos, ele está falando sobre a travessia do Mar Vermelho. It says, when you cross through the rivers, it won't overwhelm you. It's crossing the Jordan. E quando ele diz, olha, vocês atravessarão os rios e eles não te submergirão, ele está falando da travessia do Rio Jordão. We see here it says, when you go through the fires, they will not consume you. Doesn't that sound like the 3 Hebrew children in Babylon? E quando ele diz, olha, quando vocês passarem pelo fogo, o fogo não consumirá, será que isso não lembra a gente dos 3 jovens que estavam na Babilônia? And we look at it, understanding it from our present day, and see it's obviously talking about those things. E quando nós olhamos hoje, pensar aqui do presente, nós temos clareza dizendo, realmente estava falando daquelas coisas. And as we look at this, though, the first thing that I see of significance is there's 2 commands of what you're not supposed to do. E quando nós olhamos para esse texto aqui, há 2 coisas que de imediato me aparecem e que eu percebo que são ordenanças do que nós não devemos fazer. The command is to fear not. O primeiro mandamento aqui é não tenha medo, não temas. Twice in the text we're told to fear not. 2 vezes no texto nos é dito, olha, não temas, não tenha medo. In verse 1 it says, fear not, for I have redeemed you. E no verso 1 ele diz, olha, não tenha medo, porque eu o remi. In verse 5 it says, fear not, for I am with you. E no verso 5 ele diz, não tenha medo, porque eu estou com você. When we moved down here a year ago, Quando nós mudamos para cá 1 ano atrás, we left a wonderful church that we loved dearly, nós deixamos para trás uma igreja incrível que nós amamos muito that honestly we thought we were going to pastor at for the rest of our ministry. e que de verdade nós pensamos que nós iríamos pastoreá-la pelo resto do nosso ministério. And we moved down E nós nos mudamos para cá, to a church that had 0 people in it. para uma igreja que tinha 0 pessoas nela. And our kids don't tithe at all. E os nossos filhos não dão o dízimo. And the first thing I thought is, what in the world have I done? E a primeira coisa que eu pensei é, o que eu fiz? And what began to happen in me is fear began to well up. E o que começou a acontecer é que o medo começou a se acumular em mim. And in that season and in the past year, this text has been the heartbeat of what God has been calling me to. E nessa temporada e nesse momento, esse texto tem estado no centro daquilo que Deus tem me chamado e trabalhado em mim. And twice it says fear not, but it doesn't say fear not because Nick, you can do it. E 2 vezes ele diz, olha, não temas, mas ele não diz em nenhum momento, olha, não temas porque você consegue fazer isso. It says don't be afraid because God's in charge. Ele diz, não tenha medo porque Deus está no controle. The reality is our tendency to fear seems to be magnified over the last few years. A realidade é que a nossa tendência a ter medo, parece ter sido aumentada nos últimos anos. It used to be that fear was mostly driven by the unknown. Costumava ser de que o medo ele era geralmente impulsionado pelo desconhecido. But since COVID hit the world and social media is so in our face, it seems that fear is just as much about the known. E desde que veio o Covid e agora as redes sociais sempre
diante da gente, parece que o medo não é só mais sobre o desconhecido, mas é também medo daquilo que nós conhecemos. In social media, in the news, in everything, it's driven by fear and it's about the bad things we know. E agora nas redes sociais, nas notícias, são todas conduzidas pelas coisas ruins das quais nós sabemos. But in this text, it's not a suggestion, it's a command to not be afraid. Mas nesse texto não é simplesmente uma sugestão, mas é uma ordenança, um mandamento de que nós não tenhamos medo, não fiquemos assustados por isso. But it's important to know that this is written to a disobedient Israel. E é importante saber que esse texto foi escrito para um Israel desobediente. This disobedient Israel has every reason to be afraid. They're going to go into captivity in Babylon in a couple hundred years. Esse povo desobediente tinha todo motivo para ficar com medo, porque em 2 séculos depois eles iriam para o cativeiro babilônico. But knowing what they deserve, they're commanded to not be afraid because of God's promise. Mas mesmo sabendo que eles mereciam, o mandamento era para que eles não tivessem medo, porque eles conheciam a promessa de Deus. And it's really easy to hear that. It's a lot harder to live that. E é muito mais fácil ouvir isso do que viver isso. Who here has been afraid? Raise your hand. Quem aqui já teve medo? Levante sua mão. Quem aqui tem estado com medo? Levante sua mão. If you're not raising your hand, you're a liar. Se você não levantou sua mão é porque você está mentindo. We went this last year to the men's retreat. Nós fomos esse ano no retiro de homens. And my son Conrad went with me. E o meu filho Conrad foi comigo. And he's pretty brave E ele realmente é corajoso. until there are bugs in the bathroom. Até que tenham insetos no banheiro. And he went into the restroom E ele foi até o banheiro. and he came out as fast as he came in. E ele saiu tão rápido quanto ele And foi. he said, "Dad, there's bugs in there." Ele disse, pai, tem insetos lá. And I said, "Dude, that's their home. It's okay." Cara, fica tranquilo, é a casa deles lá, tá tudo bem. And then finally he got the nerve to go back in. E finalmente ele teve coragem de voltar lá. He went into another one and there was a frog in there. E ele entrou no outro e tinha um sapo lá. He didn't know how he felt about that E ele não sabia como sentir a respeito daquilo. until I went in with him. Até que eu fui lá com ele. And then he was okay. E então estava tudo bem. You're not supposed to not fear because of what you can do. Você não, a expectativa aqui não é que você seja corajoso ou não tenha medo pelo que você pode fazer. It says, "Fear not, for I have redeemed you. I am with you." Mas diz, não tenha medo porque eu, o Senhor, estou com você, porque eu redimi você. It's because of who God is. É por causa de quem Deus é. And I think the next thing we learn in this text E a próxima coisa que nós aprendemos nesse texto is something really practical, which I love. é algo realmente prático, porque eu gosto muito disso. I am a task-oriented person, Eu sou uma pessoa direcionada por atividades, por tarefas. and so I love having a job description Então eu amo ter uma descrição do meu emprego, do meu trabalho, do que eu preciso fazer. because then I know what I'm supposed to do. Daí eu sei o que eu realmente deveria estar fazendo. And I love when those around me have a job description because then I know what they're supposed to do. E eu amo quando as pessoas ao meu redor têm uma descrição do trabalho delas também, porque aí eu sei o que elas deveriam estar fazendo. And in this text, we get a job description for God. E nesse texto nós temos uma descrição do trabalho de Deus. In fact, 19 times in the original Hebrew, E de verdade, durante 19 vezes no hebraico original, we see the I, me, or my used speaking about God. a gente vê o eu, o meu ou minha falando diretamente a respeito de Deus. He's trying to tell us something about himself. Ele está tentando nos dizer algo a respeito dele mesmo. So what is he trying to tell us? Então o que ele está tentando dizer para a gente? What is God's job description? Qual é a descrição do trabalho de Deus? He is Savior. He is Redeemer. He calls the lost. He is guide. He's Lord of all. He conquers the enemy. He gathers his people. He is Creator. He's the Waymaker. He's the one and the only true God, and anything he wishes to do, no one can turn it back. Ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele chama o perdido, ele é o guia, ele é o Senhor de todos, ele é aquele que conquista o inimigo, ele junta o seu povo, ele é o Criador, ele é aquele que prepara o caminho, ele é o único e verdadeiro Deus, e tudo aquilo que ele deseja, ninguém pode alterar. Amen. Amém? He's a pretty amazing God. Ele é um Deus incrível.
That's his job description. Essa é a descrição do trabalho dele. You know what our job description is? Sabe qual que é a descrição do nosso trabalho? Really, really simple. É muito simples. It says it twice. Ele diz isso 2 vezes. You are my witnesses. Vocês são minhas testemunhas. Super simple. Muito simples. You know what I started to realize as fear began to well up inside of me when we moved down here? Sabe o que eu percebi quando o medo começou a se acumular dentro de mim quando eu mudei para cá? God taught me through this text that, Nick, every time fear begins to well up in your heart, it's because you're trying to do my job, not yours. O que eu aprendi desse texto é que Deus me dizendo, olha, Nick, toda vez que o medo começa a se acumular no seu coração, é porque você está tentando fazer o meu trabalho e não o seu. I moved to Florida and there's no people in the church. Eu me mudei para a Flórida, não tinha ninguém na igreja. And immediately I gotta go save people. E imediatamente comecei a pensar, eu preciso ir salvar as pessoas. But I can't save people. Mas eu não posso salvar as pessoas. And I've got to draw people. E eu pensei, então, eu vou atrair as pessoas. But I can't draw people. Mas eu não consigo atrair as pessoas. God draws people. É Deus quem atrai as pessoas. God saves people. É Deus quem salva as pessoas. I've gotta help people know all these things and grow in the faith. Eu tenho que ajudar as pessoas a saberem todas essas coisas e que elas cresçam na fé. But I can't move them anywhere. Mas eu não consigo mover elas para lugar nenhum. God does that. É Deus quem faz isso. But what I know is this. The Word of God says, where the Son of Man is lifted up, He will draw all people to Himself. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que quando o Filho é levantado, quando o Filho de Deus é levantado, Ele atrairá todos para si mesmo. The word witnesses here. A palavra testemunhas aqui. It's not just talking about standing up in church and raising your hand. Não está simplesmente falando a respeito de ficar de pé na igreja e levantar sua mão. Literally, the picture that is painted here A imagem que é desenhada aqui is a picture of a courtroom. é a imagem de um tribunal. And he says, all of these false gods, let them bring their witnesses. E ele está dizendo, como se ele dissesse, deixe todos esses falsos deuses trazerem as suas testemunhas. And he says, but you're my witnesses to my exclusive position as God. Mas ele está dizendo, vocês são minhas testemunhas da minha posição exclusiva como Deus. So what do you do as a witness? Então o que você faz como testemunha? You tell about what you have seen and know and have experienced to be true. Você, como testemunha, fala daquilo que você viu e conheceu e experimentou e tem tido certeza de que é verdade porque você experimentou isso. So my job and your job Então o meu trabalho e o seu trabalho is to share with everyone we can what we have seen and experienced to be true about the living God. O nosso trabalho é compartilhar com todos aqueles que a gente puder, o que a gente tem visto, experimentado e ouvido, que é verdade a respeito do Deus vivo. And this is what we can count on. E é isso que nós podemos ter certeza e confiar. If we do our job, God will do His job. Se nós fizermos o nosso trabalho, Deus vai fazer o trabalho dele. I've had quite a few jobs in my life. Eu já tive alguns empregos durante a minha vida. And I have failed at my job description from time to time. E de tempo em tempo eu falhava na minha descrição de trabalho. God has never failed at His. Deus nunca falhou na sua descrição de trabalho. We see this. Nós vemos isso. And we can know E nós podemos saber that God is going to do His work. que Deus vai fazer o seu trabalho. I think oftentimes we struggle as churches Eu vejo que frequentemente nós temos dificuldade como igreja, because we look so intently at what's not working porque nós olhamos com tanto foco naquilo que não está funcionando, that we don't see where God is working. que nós não percebemos onde Deus está trabalhando. I know one of your core values here is God is working. Eu sei que um dos valores-chave de vocês aqui é que Deus está trabalhando. You all are seeing God move mightily in your church community. Vocês têm visto Deus se mover de maneira poderosa na sua comunidade, na sua igreja. And one of the reasons why I'm convinced E uma das razões pelas quais eu estou convencido
is because you are doing your job and allowing God to do His. É porque vocês estão fazendo o seu trabalho e deixando Deus fazer o dele. But what we're prone to over time Mas a tendência que nós temos ao longo do tempo is to shift and try and do God's job, é mudar isso e tentar fazer o trabalho de Deus. and then worry and stress when it's not getting done. E então ficar preocupados e estressados quando as coisas não estão acontecendo. In fact, De verdade, go to the first quote-unquote church board meeting. vamos juntos para, entre aspas, a primeira reunião da diretoria da igreja. The Israelites have come to the River Jordan. Os israelitas chegaram no Rio Jordão. God has freed them out of Egypt. Deus os livrou do Egito. They send 12 spies across. Eles mandam 12 espias. And what do? E o que eles fazem? They come back and they're all stressed and worried and say, we can't beat them. Eles voltam, estão todos estressados e preocupados, dizendo, nós não conseguimos ganhar deles. And they vote down the living God's will 10-2. E eles votam contra a vontade do Deus vivo com 10 votos contra 2. Because they're crippled in fear about what they can't accomplish. Porque eles estão paralisados pelo medo do que eles conseguiriam alcançar. When they didn't accomplish the Exodus, Onde não foram eles que God conquistaram o êxodo, foi Deus que o fez. God did that. Deus quem os libertou. And they were right. They couldn't conquer Canaan. E eles estavam certos, eles não poderiam conquistar Canaã. They didn't have to. Eles não tinham que fazer isso. They had to exalt the living God, Eles tinham que exaltar o Deus vivo and He would conquer Canaan. e ele conquistaria Canaã. But instead, they wandered the wilderness for 40 years until all of them died but 2. Mas ao invés disso, pela desobediência, eles tiveram que andar no deserto por 40 anos, até que todos morreram, exceto 2. I'm convinced within the church, oftentimes we're wandering the wilderness because we're so busy in board meetings stressing about doing God's job. E eu acredito que às vezes nós como igreja ficamos rodando pelo deserto porque nós estamos estressados em reuniões de diretoria, tentando decidir aquilo que Deus tem que fazer. Just lift Jesus up and trust Him to do His job. Exalte a Cristo e confie que Ele vai fazer o trabalho dele. So we're called to remember God's faithfulness, but what we see at the end of the text Então nós somos chamados para lembrar da fidelidade de Deus, mas o que nós vemos no final do texto, we see a holy tension between remembering what God has done and trusting Him for what He's going to do. e nós vemos uma tensão santa aqui entre lembrar daquilo que Deus já fez e confiar em Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer. In verse 19, which Pastor Flavio already read today. E no verso 19, que o pastor Flávio já leu hoje, I'm sorry, verse 18 and no 19. verso 18 e 19. In verse 18 it says, "Remember not the former things, nor consider the things of old." No verso 18 ele diz, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. But we're called to be witnesses of the former things. Mas nós somos chamados para ser testemunhas das coisas antigas. And multiple times in the text leading up to this, it's speaking of the former things. E por muitas vezes aqui no texto a gente vê ele contando e falando das coisas antigas. So why can God do it, but then He tells us not to? Mas por que Deus fez isso e agora ele fala para a gente não fazer isso? As I've studied this text over and over and over again this year, Como eu tenho estudado esse texto vez após vez nesse ano. this is what I've recognized. Isso é o que eu percebi. When it speaks of the crossing of the water, Quando ele fala da travessia das águas. when it speaks of the crossing of the River Jordan, Quando ele fala da travessia do Rio Jordão. when it speaks of God crushing the enemies under the waters, Quando ele fala a respeito de Deus esmagando os when inimigos sobre as when it águas. speaks of going into the fire and not being burned, Quando ele fala a respeito de ir até o fogo e não ser queimado. it never speaks in the past tense or the future tense. It always speaks in the present. Ele nunca fala no passado ou no futuro, ele sempre fala no presente. You want to know why? Você quer saber por quê? Because God is not the God who saved Porque Deus não é o Deus que salvou, or the God who redeemed ou o Deus que redimiu, or the God who healed. ou o Deus que curou. He is the God who saves. Ele é o Deus que salva, He's the God who heals. ele é o Deus que cura, And He's the God who redeems. ele é o Deus que redime. He, by His very nature, does those things. Pela sua própria natureza ele faz essas coisas. Yes, He did it in the past, but He does it today. É verdade que ele fez no passado, mas ele continua fazendo isso hoje. And we get so captured in God saved me when.
E nós ficamos tão presos naquela frase de, olha, Deus me salvou naquele passado. that we don't recognize that it's something He's doing now. E nós não reconhecemos que é algo que Ele está fazendo agora. He's healing me now. Ele está me curando agora. He's transforming me now. Ele está me transformando agora. He's saving the lost now. Ele está salvando o perdido agora. God is doing it. Deus está fazendo isso. It's not that He's done it in the past. Não é que Ele fez isso no passado. God is working. Deus está trabalhando. God is doing something new. Deus está fazendo algo novo. I think we have a tendency, though, Eu creio que nós temos uma tendência to paint such a beautiful picture of the past de pintar uma imagem tão bonita do passado that we're captured by it. que nós ficamos presos nela. In the text, we see it plainly talking about the Exodus and God saying, when you came through the waters, except it does not past tense. No texto nós vemos uma visão clara dele dizendo a respeito da saída do Egito e da libertação e do passado ali. But I think we need to remember, why was Israel in Egypt in the first place? E nós precisamos lembrar do porquê era Israel e Egito em primeiro lugar. We think immediately they were there because they were slaves. E nós pensamos imediatamente, eles estavam lá porque eles eram escravos. That's not why they were there in the first place. Não é por isso que eles chegaram no Egito no primeiro momento. Egypt was the land of their deliverance. O Egito foi a terra da sua liberdade, da sua salvação em determinado momento. There was a famine in Canaan. Havia fome em Canaã. And God, in His foreknowledge, sent Joseph to Egypt. E Deus, na sua sabedoria e no seu And conhecimento He prévio, raised through the ranks. envia José para o Egito e faz com que ele suba nas posições do governo. And God gave Pharaoh a dream for Joseph to interpret, E Deus dá um sonho para o faraó para que José o interpretasse. so that the people of God would be fed in a famine. Para que o povo de Deus pudesse ser alimentado durante a fome. But they became so comfortable in their land of deliverance Mas eles ficaram tão confortáveis na sua terra da salvação, that it became the land of their captivity for over 400 years. que se tornou a terra do seu cativeiro por 400 anos. When we went to the last church we were at, Quando nós fomos para a última igreja que nós estávamos, I've mentioned several times in the past, it was a wonderful place to pastor. eu mencionei várias vezes no passado, era um lugar incrível para pastorear. But before we went there, Mas antes de ir para lá, I was pastoring in a church that was very hard to pastor at. eu estava pastoreando uma igreja que era muito difícil de pastorear. It was so challenging and difficult, and I won't name all the details. There were some wonderful people there. Era tão difícil e desafiador, eu não vou dar muitos detalhes a respeito disso, mas haviam pessoas incríveis lá. But it was so challenging that I almost left the ministry. Mas era tão desafiador que eu quase deixei o ministério. I almost moved to Virginia and started doing construction. Eu quase fui para Virgínia e comecei a trabalhar com construção. As you know, Pastor Melvin is my brother, and I have another brother who's a pastor. Como você sabe, pastor Melvin é meu irmão e eu tenho um outro irmão também que é pastor. My father, a pastor. Meu pai é um pastor. My uncles are pastors. Meus tios são pastores. My grandfathers, pastors and Meus missionaries. avós, pastores e missionários. And after pastoring at that place, I didn't know if I could do it anymore. E depois de pastorear naquele lugar, eu não sabia se eu conseguiria fazer isso de novo. But then we went to Delaware, Ohio. Então nós fomos para Ohio. And it was a place of beautiful, wonderful healing for us. E lá foi um lugar de cura e restauração e alívio para nós. And we didn't want to ever leave it ever. E nós não queríamos sair de lá nunca. Until Pastor Dale called us. Até que o pastor Dale nos ligou. And the first thing I said to him was no. E a primeira coisa que eu disse para ele foi não. And then we spent 21 days praying and fasting. E nós passamos então 21 dias jejuando e orando. And sensed that God was calling us to plant the Way Church in Titusville. E sentimos que Deus estava nos chamando para começar a igreja The Way em Titusville. And as I already mentioned, we moved down and I immediately went, what have we done? E como eu já comentei, a primeira coisa que aconteceu quando a gente se mudou para cá foi que eu pensei, o que foi que eu fiz? And what began to happen in my heart and mind E o que começou a acontecer no meu coração e na minha mente was I looked at the beautiful painting é que eu comecei a olhar para aquela pintura maravilhosa of the last place we were at. do último lugar que nós estávamos.
And it was so beautiful that I couldn't see what God had for the future. E era tão bonita aquela imagem que eu não conseguia ver o que Deus estava preparando para o futuro. Only 2 times in my life have I ever experienced any kind of depression. Mas somente em 2 momentos na minha vida eu experimentei alguma forma de depressão. The first one was at the church that was so challenging. A primeira foi naquela igreja que era muito difícil de pastorear. And the second one was right after we moved down here. E a segunda vez foi logo que a gente se mudou para cá. I was excited about what God wanted to do. Eu estava empolgado com aquilo que Deus desejava fazer. But the problem is I was so busy living in what he had done that I couldn't see what he wanted to do anymore. Mas o problema é que eu estava tão ocupado vivendo naquilo que ele já tinha feito que eu não estava percebendo aquilo que ele estava começando a fazer e que ele desejava fazer. And that's when I turned to Isaiah 43 in my devotions. E foi quando eu cheguei em Isaías 43 no meu devocional. And God showed me that, Nick, if you want, E Deus me mostrou, Nick, se você quer, if you want to see what I want to accomplish, se você quer ver o que eu desejo realizar, you have to remember what I've done and tell people about it, but you've got to not live in it. você tem que lembrar do que eu fiz, contar para as pessoas a respeito disso, mas você não pode viver no passado. But you've got to understand what the next verse says. Mas você precisa entender o que o próximo verso diz. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth, do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. And now a church that had 0 a year ago has 82 today. E agora uma igreja que tinha 0 no ano passado, agora tem 82. Why? Because God's doing something new. Porque Deus está fazendo algo novo. Here in a moment we're going to look back at what God has done in communion. E em alguns instantes nós vamos olhar novamente para aquilo que Deus já fez durante a ceia. But what a tragedy it would be is if we didn't look and see, God, what do you want to do new in me today? Mas que tragédia seria se nós parássemos e não olhássemos e perguntássemos a Deus, Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim hoje? God didn't just save you from something. Deus não só te salvou de algo, God saved you for something. Ele te salvou para algo. And He's got something new and fresh and greater than anything He's ever done in you before. E Ele tem algo novo e maior e mais fresco do que tudo aquilo que Ele já fez no passado. You just got to do your job and let Him do His. Você só tem que fazer o seu trabalho e deixar Ele fazer o dele. I want to pray for us this morning. Eu quero orar por nós nessa manhã. Pastor Flavio, if you'll come, we'll take communion here momentarily. Pastor Flávio, se você puder vir, nós já vamos tomar a ceia. As we remember Conforme nós nos lembramos what Christ has done, o que Jesus fez. I think this is the importance here. Acho que isso é importante aqui. It's understanding that He has done this so that He could do something new in you. Que Ele fez isso para que Ele possa fazer algo novo em você. When you read where Christ gave communion for the first time, Quando nós lemos e vemos o primeiro momento em que Jesus estabelece a ceia, they were doing it at the Passover meal. eles estavam fazendo isso na refeição de Páscoa. The Passover was remembering what God had done at the Exodus. A Páscoa era a lembrança daquilo que Deus havia feito no Êxodo, When He passed over their homes which were covered by the blood. quando Ele passou pela casa deles que estava coberta pelo sangue. And as He took the bread and He took the wine, E conforme Ele toma o pão e o vinho, He said, "A new covenant I give to you." Ele diz, um novo mandamento eu vos dou. Even in giving communion to us, Até mesmo ao nos dar a ceia, Christ was doing a new thing. Cristo estava fazendo algo novo. Maybe you're here today Talvez você esteja aqui hoje and you've never surrendered to Jesus as Lord. e você nunca se rendeu a Jesus como Senhor. Today's the day that He wants to do a new thing in you. Hoje é o dia que Ele deseja fazer algo novo em você. Maybe you're here today and you're thinking so wonderfully of the past, as you should, E talvez você está aqui hoje e está pensando de maneira tão But feliz may- pelo passado, but maybe you're living in it. mas talvez você está vivendo no passado. Christ wants to do something new.
Cristo deseja fazer algo novo. Surrender to Him. Se renda a Ele. Lord God, Senhor Deus, we praise You. nós te louvamos. Lord Jesus, we thank You Jesus, nós te agradecemos that You are doing something new. de que o Senhor está fazendo algo novo. Lord, I praise You that when You came, You were doing something new. Eu te louvo, Senhor, porque quando o Senhor veio, o Senhor estava fazendo algo novo. That when You lived a perfect life, You were doing something new. Quando o Senhor viveu a vida perfeita, o Senhor estava fazendo algo novo. When You gave Yourself as a sacrifice on the cross, You were doing something new. Quando o Senhor se entregou como sacrifício na cruz, o Senhor estava fazendo algo novo. When You rose from the dead, You were doing something new. Quando o Senhor ressuscitou dos mortos, o Senhor estava fazendo algo novo. When You ascended to heaven, You were doing something new. Quando o Senhor subiu ao céu, o Senhor estava fazendo algo novo. When You sent Your Holy Spirit at Pentecost, You were doing something new. Quando o Senhor enviou o teu Espírito Santo no Pentecoste, estava fazendo algo And novo. Holy Spirit, I thank You that You're doing something new today. E Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor está fazendo algo novo hoje. And Lord, as we take communion in remembrance of what You have done, E Senhor, conforme nós tomamos a ceia em lembrança daquilo que o Senhor já fez, Lord, do something new in Senhor, us. faz algo novo em nós. God, we praise You. Senhor, nós te louvamos. We exalt You for who You are. Nós te exaltamos por quem tu és. In Your name we pray. No teu nome nós oramos. Amen. Amém.